Boa tarde, estamos hoje no segundo podcast Princesa Não Concubina, com essas lindas convidadas, a apóstola Roseni Marques e Cristiane Rebouça. É um prazer estar com vocês nessa tarde, trazendo muitas revelações para quem tem o chamado para as nações. Tudo bom, pastora? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui, falar desse tema. Realmente é muito propício para essa geração, né? Nós estamos vivendo um tempo do ID. As nações estão clamando, o mundo está em crise e é necessário tocar o chofar e enviar Que os que têm lindo, chamado né? para as nações, né, É pastora? verdade, é. É isso, né, pastora Cris? Isso é com muita alegria, Livânia, que nós aceitamos esse convite. Me sinto muito honrada por esse tempo, por esse projeto que Deus colocou no seu coração. E eu creio que vai alcançar, sim, muitas Amém, pessoas. amém, eu Né? creio. Esse propósito há de se cumprir. Eu creio, né? Nós estamos aqui trazendo algumas revelações da parte do Senhor. Essas mulheres já começaram a caminhar nas nações e já viveram um pouco do ID do Senhor. E eu queria saber logo, para nós começarmos, né? É claro que eu sei que o primeiro convidado já é o próprio Jesus, ele foi convidado para estar aqui conosco, para trazer, porque tem muitos jovens que já recebem promessas, né? Promessas sobre as nações. Eu queria saber, apóstolo, como surgiu o chamado, o desejo das nações? Então, pois é. Na verdade, eu me converti em 1990, finalzinho, 91 eu iniciei o meu chamado, porque veio o batismo do Espírito Santo. Foi uma experiência única e quando a gente tem a experiência com o Espírito Santo, quando vem aquele batismo poderoso do Espírito Santo, vem o chamado. É diferente até você viver a experiência do batismo do Espírito Santo. Você se converte, você serve ao Senhor, ama Jesus, mas quando vem o batismo do Espírito Santo, vem o chamado. Né? Você é assim, impulsionada, você é levada para viver aquele chamado. E aí, em 91, eu comecei a ver esse chamado se configurando na minha vida. Mas era Brasil, não eram as nações. Então, depois de 10 anos, eu tenho 34 anos vivendo um chamado. Depois de 10 anos, eu comecei a sentir as nações me chamando. Eu comecei a desejar, a orar. Eu acho que começa orando. A intercessão é a base de tudo para mim. Eu acho que tudo começa com intercessão. É legal quando começa com intercessão. Eu comecei a sentir desejo de orar. Comprei bandeiras, comecei a colocar na sala da intercessão. Então, o meu chamado para as nações começou depois do batismo do Espírito Santo. Eu orei muito pelo Brasil, orava pelas pessoas, ministrava o meu grande dom, que é curar e libertar, mas para as nações foi depois de 10 anos. Aí eu comecei a fazer bandeiras e colocar na sala da intercessão. O desejo de orar pelas nações veio primeiro. E aí, depois do desejo de orar pelas nações e de orar pelas nações, começou a vir as profecias. Porque isso acontece muito, né? Você está dizendo aí, tem muito jovem que fica esperando, sente que tem um chamado para as nações. Pois é realmente, começa as profecias. Eu estou te vendo com a mala. Deus está preparando, né? Não é, pastora? Tu já viveu isso? A gente Muito. começa a ouvir, né? Os profetas começaram a dizer: prepara a mala, Deus está te levando para alguma nação. Olha as portas das nações se abrindo. Então, o processo é assim, eu adoro deixar a coisa bem didática, né? Eu amo isso. Tudo começou com o batismo do Espírito Santo, vida de oração. Aí depois as profecias, os sonhos, não é? Orando pelas nações, as bandeiras. E aí depois as nações me chamaram. As nações surgiram, né? Surgiram. Elas me chamaram. Aí É eu muito comecei a lindo. sentir, ouvir os convites, né? É muito lindo. E você, pastora? É interessante, né, Livânia, que você faz um pouco parte dessa Amém. história. Né? Eu louvo a Deus, honro a sua vida, porque nós nos conhecemos através de uma, como a apóstola Uma trouxe palavra, aqui, de né? uma palavra profética, aonde me via nas nações. Né? A primeira vez que a gente se viu. E ali eu guardei no meu coração. Então, muitas vezes a gente também recebe uma palavra, mas a gente não se movimenta nisso, a gente não toma posse. E, né, a apóstola falou em 33 anos, eu sou uma meninazinha na fé ainda, né? São 23 anos que eu vou fazer agora,
mas eu sempre ouvi muito baseado nessa palavra, né, de nações, onde algo era tão novo, tudo tão novo, e na verdade comigo, essa questão do chamado, eu fui deixando as coisas acontecer naturalmente, né? Tudo surgiu no de E de repente de repente de Deus, Deus, né? né? Que é a minha cara, esse de repente de Deus, e eu vou deixando, né? Então tudo começou disso, de uma palavra profética. E aí depois foram vindo outras profecias. E aí a gente vai fazendo o quê? Dando, né, quem crê nos sinais, como a Bíblia ensina, sobre os atos proféticos, sobre, Verdade. né, a apóstola falou da bandeira. E eu fui falando disso. E eu visitei primeiro, né? Primeiro eu visitei alguns países e eu sempre trazia algo de lá. E eu guardava, como eu tenho guardado hoje. E esses dias mesmo eu estava olhando, Elivane, tão interessante que tem o mesmo objeto de vários países que eu passei. E essa semana o Senhor me trouxe à memória. São sinos, né? Então, teu sino de Portugal, teu sino de Paris. E eu fui lembrando de Israel, sempre foram sinos. E essa semana, quando, né, quando a Elivânia me fez o convite, falava sobre nações, o Senhor falava sobre sinais. Né? E eu recebi sinais através do sino, né? Como se tocasse para a gente despertar. Ela fez bandeiras e eu trouxe à minha memória essas profecias das nações. É muito interessante. Já nós vamos falar sobre os sinos, viu, apóstola? Que eu disse, olha, os sinos é bem parecido com o que a apóstola anda. E eu também falar um pouco sobre o meu chamado para as nações, né? É tão interessante. O meu chamado para as nações, eu já tinha filhos depois dos 10 anos de idade. E o mais interessante é que eu tenho uma grande amiga que vocês conhecem, que é a Vanusa, e a Vanusa tinha um chamado para as nações. E todas as vezes que ela viajava, eu me alegrava, porque a profecia estava se cumprindo na vida dela. Mas eu não tinha o desejo de ir para as nações. Era algo tão distante, porque muitas vezes nós estamos no meio de tantas lutas que a gente não consegue enxergar o nosso chamado. A gente consegue ver o que a gente tem que fazer dentro da nossa casa, no nosso trabalho. Eu vejo que a gente se perde muito nisso, mas quando nós começamos a conhecer o Senhor, começa a vir a clareza, e quando nós andamos com pessoas de nações, pessoas de destino, né? Por isso que o chamado hoje é mães de nações, porque quando nós andamos com mulheres que carregam autoridade, um chamado, nós começamos a receber essa unção que elas carregam. E eu andando com a Vanusa comecei a receber a unção. E o primeiro estado que eu fui foi conhecer a casa dela, que ela morava no Rio de Janeiro. E lá eu sempre digo que eu sou minha pastora dela, ela é minha pastora. Porque ela me ungiu como missionária. Ela disse, eu não posso ungir. Eu disse, eu sei, amiga. Mas ela orou e ela declarou uma palavra sobre a minha vida, que a partir dali era a primeira viagem, e que eu ia viajar em muitos lugares, né? E o mais interessante, que a gente falando das nações, as pessoas acham algo tão distante, né? Tão distante. A viagem mais longa que eu e a Vanusa nós orávamos era para Curitiba. E os sinais, a gente olhava o biscoito, tinha o nome Curitiba. Não sei se alguém aqui se identifica. As meninas que estão aqui atrás, com certeza que os sinais seguem os que creem, né? O símbolo e tudo. E a gente via, e eu me alegrava pelo chamado dela. E o mais interessante que isso, né? Isso, meu pastor, apóstolo, uma vez disse uma coisa muito interessante, que a gente. Ele disse que um dia ele estava com outra pessoa e foi recebido uma profecia para esse amigo dele, que ele ia ter grandes igrejas e multidões iam seguir ele, ia para as muitas nações. E ele não recebeu a palavra. O rapaz estava do lado dele, só fez sim. E ele foi e disse assim: eu recebo essa palavra. Eu tomo essa palavra para mim. Ele nunca foi pastor, mas o pastor realmente foi pastor de nações, pastor de multidões. Como você recebe, né? Com quem você anda, como você recebe a palavra e se você crê nos sinais. Aí a pastora Cristiane falou no sino, e eu me lembrei quando a senhora disse que estava na Suíça e o sino tocou, né? Porque a apóstola ela tem esse chamado muito para estudar as nações, para saber o que as nações falam. Como é isso na sua vida? Pois é, eu estava aqui me lembrando que, assim, a primeira vez para as nações veio do meu chamado, né? Eu tenho um chamado para cura e libertação, né? E o meu propósito é dar destino, porque não tem destino sem cura e libertação. As guerras interiores da gente,
as áreas que precisam de restauração interior, se elas não viverem isso, elas vão ser impedimentos para você, inclusive ir para as nações, Sim. né? Inclusive ser enviado. Então, eu fazendo isso, eu estava fazendo um seminário de cura e libertação aqui em Fortaleza, numa igreja muito grande, tinha 400 pessoas assistindo esse seminário. E aí, no final, uma pessoa dentro desse público me procurou e disse assim: a senhora é mentora, não é, de pastoras, de pessoas, e eu tenho uma pessoa no outro país. A senhora faz esse acompanhamento sendo de outro país? Nessa época foi em 2018 e nós não estávamos vivendo esse crescimento tecnológico que nós Depois da estamos pandemia, vivendo né? hoje. Sim. Então, assim, eu não fazia atendimento online Online. de jeito nenhum, mas na hora o Espírito Santo disse assim: você faz. Aí eu disse: eu faço, sem fazer. E ela disse assim: pois eu vou pedir para essa pessoa lhe procurar. Ela é da Suíça. É por isso que quando eu cheguei, que eu vi essa bandeira, né? Ah, Eu sim. fiquei, eu não tive como não me sentar nessa cadeira, Sim. porque Deus entrega nações em nossas mãos. Hoje eu sei, antes eu não sabia, mas hoje eu sei que Ele entrega, porque me entregou a Suíça é uma nação que Ele me entregou como filha e era da Suíça. O convite, a pessoa me procura 2 meses depois e eu começo a fazer um atendimento, uma mentoria com ela. E ela queria uma mentoria que tivesse o aspecto psicológico e o aspecto espiritual, né? Então, assim, então sou eu mesmo, para cuidar das emoções e para dar destino profético, sou eu. Então, nós começamos um relacionamento online. E desse relacionamento brotaram muitos outros relacionamentos ali pela Europa, a parte alta, né? Alemanha, Suíça, Itália e França. E aí, tudo pela internet. Tudo pela internet. Eu acompanhava e acompanho pastoras, pastores, mulheres, dando essa mentoria. Foi aí que começou o chamado para as nações, pela internet. Pela Eu não internet. tinha dado um passo fora do Brasil. E eu fiquei, foi 5 anos só pela internet. Cuidando, fazendo pregações, entendeu? Pelo Zoom, acompanhando, curando. Porque, gente, olha, Elivânia, uma última experiência que eu tenho tido, tanto aqui no Brasil como nas nações, uma família é uma nação. Uma família, Uma nossa. família é uma nação. Às vezes mais de uma, né? Porque ali Jacó, né? Tem É, 2 filhos no seu ventre, é né? A mãe de isso. Jacó, e são 2 nações. São 2 nações. Você viu aí? 2 nações. São nações. As pessoas são nações. Então, quando você vai cuidar de alguém, transformar, restaurar, você está ali trabalhando com uma nação. Uma nação. E ali, depois daquele movimento todo, eu comecei a receber convites para ir para a Suíça. E aí, até hoje, eu vou. E hoje a gente tem um trabalho assim de cuidar da Suíça. Quando eu digo eu cuido da Suíça, eu estou falando que estou cuidando de famílias na Suíça. Eu estou cuidando de pessoas. É por isso que o foco sempre será pessoas. Sempre será o derramado amor de Deus no coração de alguém. Você cuida de alguém, você está cuidando da nação. Você cuida aqui de um brasileiro, você está cuidando do Brasil. Você está trabalhando, você está restaurando, você está curando, você está edificando uma nação. Porque nação são transformadas pelas pessoas. Muito São as interessante. pessoas transformadas que transformam aquela nação. Então, o foco sempre será o discipulado de Jesus. Eu gosto de dizer isso. E de fazer discípulos. Nunca vai mudar. É sempre o que Jesus diz. Muito Faça interessante. um discípulo numa nação que você já ganhou aquela nação. E o mais interessante, que eu vou chegar já para a Cris, porque a Cris também faz parte dessa história com a apóstola, né? Nós estávamos num aniversário, acho que é aniversário da Vanusa, lá na casa de uma amiga nossa, e a pastora Regina estava aqui também, e a apóstola chamou as pessoas que tinham chamado para as nações. Eu não tinha Foi. ainda ido para nenhuma nação. Olha Né? E o isso. mais interessante, como a gente tem que estar ligada, que eu me lembro que a apóstola colocou eu, a pastora Cristiane, colocou algumas pessoas dentro assim do círculo, e eu quis sair para chamar outra pessoa. Quando a pastora Regina me puxou para o centro, disse assim: Deus está chamando você. Porque muitas vezes nós estamos no lugar do nosso chamado, mas queremos colocar outras pessoas que não é a hora certa. É. E através desse posicionamento, através dessa mãe de nação,
missão que foi apóstola para as nossas vidas, a pastora Cristiane também viajou, não é isso? Meu Sim, Deus, sim. que coisa boa. E olha, interessante que tudo volta para o mesmo lugar, para a questão de você tomar posse. Ela fez o convite, mas nem todas aceitaram o convite. Exatamente. Né? Então, às vezes, essa questão da distração ela é muito importante. Né? E quando se fala sobre uma pessoa, uma nação, eu vejo a questão mesmo de nós semearmos. Estamos semeando o reino, né? Não importa se é uma pessoa, só que você não sabe ali qual é o projeto de Deus para a vida daquela pessoa, né? Aquela pessoa de repente por uma palavra liberada vai mudar um destino, né? Exatamente. Então assim, muitas vezes você só precisa estar sensível para liberar aquela palavra, já que você tem esse chamado para isso, né? Por isso que eu acho tão interessante, Elivane, eu acho tão forte essa palavra chamado. Porque se eu não entendo o meu chamado, eu vou ficar paralisada. Qualquer coisa me paralisa, né? A apóstola falou sobre tratar as emoções, mas se eu não tenho o meu chamado firmado, o que vai acontecer? Qualquer emoção vai me abalar ao ponto de eu sair do lugar da bênção. Né? Aí eu já tomei posse totalmente aqui da Alemanha, viu? Né? O Senhor tem falado esses últimos dias sobre Amém. nações, e assim, eu entendo que como tudo fala, tudo o Senhor faz um sinal, eu entendo também quando o Senhor, ele quase que ele desenha, né, por amor às nossas vidas. Eu não fui ainda na Suíça, mas eu estou próxima a ir para a Suíça, mas eu creio assim no propósito da Alemanha. Já estive em Israel, né, algumas vezes. E o que acontece com isso, Elivane? A gente verdadeiramente está sensível para esse tempo. Qual foi o tempo, né? Como você trouxe aí algo também que eu acho muito propício para agora, quando se fala de querer trazer alguém. Uma vez que também se Deus tira, você tem que deixar aí. E também quando Deus traz, mas é Deus que traz e é Deus que tira. É, verdade. Né? E aí aquela história de com quem tu tá andando, né? Que você falou que a apóstola, ela liberou sobre as nossas vidas naquele dia, lá na casa da pastora Hilda, né? Na pastora Hilda, ela liberou sobre as nações. A pastora Hilda está vivendo também isso. Olha isso. Né? A gente tem que Vivendo reunir isso, tem que esse reunir. grupo de Tem que novo e reunir, ver como vamos que marcar. aconteceu. E Né? aconteceu muita coisa, e de repente também muito Da rápido. gratidão para a nova estação. Né? Mas ali foi liberado. E eu lembro que Deus usou a apóstola para dizer quem tem esse chamado. Então, quem não entende, quem não está posicionado, vai passar. Passa Como meu esposo desapercebido. sempre fala sobre o cavalo selado que passa. Cavalo E se a gente selado não que se passa. posicionar, o Senhor diz, eu tenho nações para a sua vida, eu tenho nações para a sua vida, eu tenho nações para a Livânia. Mas se eu não estiver posicionada, até um convite que vai chegar, você vai dizer assim, não é para mim. E aí eu não vou onde Deus já liberou a palavra. É Né? muito Olha que interessante, Elivânia. Mas é porque também eu vejo que nações é um chamado divino. Não é mérito humano, Não é É para passeio, todos, não né? é passeio, apóstola, não é é para todos. turismo, não é inclusive na Bíblia, a gente vê que não é para todos. Não é para Não é todos. para todos. Existe aqueles que o Senhor chama para isso, assim como todos os dons, não é? Existe aquele que é o apóstolo, aquele Os que é o 5 profeta, ministérios. aquele que é o mestre, aquele que é o evangelista e aquele que é o pastor. Todo mundo é pastor? Não. Todo mundo é apóstolo? Não. Então, do mesmo jeito, chamado para as nações também não é para todo mundo. O Senhor chama, é um chamado divino. Não é por mérito, nem por força humana, nem por turismo. É um chamado divino. E quando esse chamado ele acontece, ele vem no sobrenatural. Nações só no sobrenatural. Só no Só sobrenatural. no sobrenatural. Porque você já tem que atravessar as fronteiras. Meu Deus. Você já tem que interagir com um outro idioma, uma outra cultura, outras cabeças, outra forma de viver o evangelho, de ver a salvação em Jesus. É tudo diferente. Se você não tem o chamado de Deus, o chamado específico, você vai, aí você transforma aquilo ali no turismo e volta para casa. Recebe. Porque- O propósito não porque se você- cumpre, né, No apóstolo? propósito, porque você esbarra com um desafio gigante. Então tem que ser um propósito divino, um chamado mesmo, onde o Senhor respalda no sobrenatural. Todas as vezes que eu vou para a missão que o Senhor tem me dado nas nações, especialmente na Europa, porque Deus me deu a Europa, muito claro, muito claro. O campo, o filho, né? Para interceder, a gente faz aquilo que você me perguntou no começo. A gente estuda a nação para saber como chega nela.
Porque, mais uma vez, não é um passeio. É um trabalho específico e espiritual. A gente precisa entender o idioma, a cultura dos povos, como a igreja, até a igreja, como é que a igreja na nação X vê o evangelho. Eu não posso ir, eu estou acostumada a ir para a Europa e vou muito para a Suíça, que é uma nação que Deus me deu para cuidar muito especificamente. Eu vou para a Suíça, eu levo tudo que eu sou, o que eu tenho, o que Deus me confiou. Quando eu chego lá com o meu cesto cheio, são só algumas coisas que Deus usa, entende? Porque ali tem toda a estrutura da igreja que está ali na Suíça, da forma que eles veem o evangelho, como eles andam, a língua, a cultura e tudo. O mais interessante, né, falando sobre chamado, quando o Senhor me levou com princesa não concubina, era algo improvável. Porque eu acho muito interessante que quando nós somos chamados para as nações, diz que quem vai para as nações nem sempre tem dinheiro, não é? Quando você está no É centro da chamado, vontade do Senhor, é chamado, não o é Senhor sobre dinheiro, é providencia, sobre o chamado. O Senhor providencia Aí tudo. ele, E outra coisa, existe vidas, né, lá que precisam ser tocadas. E assim o Princesa Não Concubina foi, tocar naquelas princesas. E o mais interessante, que às vezes eu fico pensando, quando eu estava lá também na Suíça, nas nações, andando e tudo, é tão natural, porque Deus te chamou para aqueles países e você tá lá, não é uma coisa assim, é natural. Você começa a andar e você começa a reconhecer o idioma e não fica algo difícil, porque você sabe que você está no centro da sua vontade, da vontade de Deus, né? Deus dá Não o no centro jeito da sua dele. vontade, mas no Deus centro da dá o jeito vontade de dele. Deus. Esse é o chamado. E principalmente na Suíça, né, em relação às mulheres e tudo muito aprisionada, né? Eu acredito que o Senhor leva mulheres para tocar, mulheres para trazer essa unção, esse espírito de autoridade para que essas mulheres, para que essas famílias, como a apóstola disse, nações, possam ser libertas e viver o propósito. Porque muitos estão lá, mas não estão vivendo o propósito. Porque aí é muito mais difícil para a gente, dentro da nossa terra, a nossa nacionalidade. Então, você é brasileiro e você está no Brasil. Então, você desenvolver o seu chamado na sua língua, na sua cultura, no meio da sua família, no conforto da sua É família, uma coisa. é uma coisa. Agora, a pessoa está lá, o estrangeiro está morando em outra nação. Ela é completamente diferente, porque ali ela já tem a cultura para desbravar, um idioma diferenciado, cabeça diferente, e ela está ali. Brasileiras, eu acompanho muitas brasileiras na Suíça, né? Ali na Europa toda. Eu acompanho muitas brasileiras como mentora, né? Faço mentoria. E como é desafiador para elas, porque elas são brasileiras, mas elas são inseridas numa outra cultura. Então, elas trazem com elas, no coração delas, o perfil de igreja brasileira, o avivamento da igreja brasileira, porque a igreja brasileira é avivada, não é? É uma igreja avivada no Espírito. Os céus do Brasil, gente, é um céu liberado. Diferente. Você quer saber o valor que o reino de Deus, que o crescimento do reino de Deus, a expansão do reino de Deus tem no Brasil? Pegue sua mala, vai fazer missões, especialmente lá na Europa ou na Ásia, que você vai saber. Gente, nós moramos num país de liberdade espiritual extraordinária. Verdade. Os céus, você adora aqui, os céus se abrem. Você rapidamente está tocando no terceiro céu. Vai para algumas outras nações. Fechado. Fechado, difícil, A resistência é maior, né, resistência gente? espiritual, consequentemente, pastora, a condição de cada pessoa, Sim. consequentemente, a questão da cura interior, da libertação, é a mesma coisa, é tudo espiritual. Então, os céus é mais difícil, mais fechado, as pessoas precisam de mais cura e mais libertação, porque eu estou falando da Europa, que é o que eu Sim. amo e o que eu entendo bem. A Europa, ela abriu mão do primeiro avivamento, em 1500, por Martinho Lutero, que trouxe a reforma protestante. Então, a Europa experimentou, especialmente a Alemanha, você está aqui com ela, e a Suíça, que é vizinha da Alemanha, e que foi discípula de Martinho Lutero, através de do Zwingli. avivamento, Zwingli. Ele trouxe para a Suíça um avivamento.
o avivamento da Reforma Protestante, nas limitações, né, daquele tempo. Mas naquele tempo era um grande avivamento. Um grande Hoje a avivamento. gente olha, eu estive lá agora e eu fui para uma das cidades, pois quando Deus chama a gente para uma nação, ele faz. Olha, Deus faz. Eu conheci uma pastora que mora numa cidade da Suíça, que é fronteira, chamada Avanche. E eu conheci aqui. Nós conhecemos juntas. Pronto, você estava naquela noite. Então, eu Tava. conheci uma pastora da Suíça francesa, que é fronteira com a França. Essa cidade chamada Avanche, ela é uma cidade que ela foi porta de avivamento De da Suíça. avivamento da Suíça. E eu não sabia. Pessoas que moram na Suíça há 30 e poucos anos não sabiam. A sabia. pastora Regina não sabia. Eu levei ela comigo. Eu não sabia disso. Nós fomos num sítio arqueológico que tinha lá, que eles preservam, e nós entramos pela primeira porta da Suíça. Eita, que tremendo, né? Um portal, né? Um portal espiritual. Um portal. E nós entramos, estavam as ruínas, mas eles preservaram um pouco das ruínas, né? Que foi construída há mais de 2000 anos atrás. Nossa. A Avanche foi uma capital de Roma, na Suíça, porque você sabe que o Império Romano governava total a Europa, toda a riqueza da Europa, e fez o sincretismo religioso para dominar espiritualmente através da economia. Então, a Suíça ainda é, hoje a Suíça é vista como a gaiola de ouro. Naquela época Suíça, né? mais ainda. E aí Roma estabelece Avanche como a capital dela e constrói 2 portais onde eles entravam para explorar as riquezas da Suíça. Eu sabia disso, eu aqui no Ceará. Eu fui para a Suíça, fiz mapeamento e eu não fiquei sabendo disso. Mas Alemanha Deus também queria que a gente fosse lá. Teve a coisa, eu fui lá no campo terrorista, né, onde eles ficaram lá e tudo, e eles falavam muito sobre as riquezas, tudo que ia para a Suíça, tudo que eles levavam das riquezas também dos judeus, iam tudo para lá, né? Exatamente. Apóstolo? Então, assim, o primeiro avivamento em 1500 por Martinho Lutero trouxe o que se traz. Avivamento traz poder do céu na terra, milagres, cura, milagres, o cego enxergando, coxos levantando, traz avivamento, traz poder e traz prosperidade. A Europa, todo mundo sabe da riqueza que é a Europa. Da riqueza que é a Europa. Porque ela viveu o primeiro avivamento. Só que quando nós estivemos lá, Elivânia, o Senhor disse que a Europa era o filho pródigo. Olha aí. Que se encantou com a herança. Com a herança. Por isso que Mamon era tão forte lá, né? E largou o poder espiritual. Por isso que o céu espiritualmente é fechado na Europa. Uma das coisas, apóstolo, quando nós chegamos demais. lá, orar pelas armaduras, justamente por causa da facilidade do dinheiro. Mamon é muito... E até eu vendo, num dia que eu estava lá no Instituto, a senhora estava falando dos deuses que reina lá, que é Mamon e o da morte. Que é muito forte. A gente vê o espírito de depressão porque as pessoas vão para lá para morrer, não é isso, apóstolo? A Suíça, ela foi o primeiro país que adotou a eutanásia. Então as pessoas do mundo inteiro agendam a morte para lá. Então vão morrer lá. Então nós fizemos guerra espiritual com o espírito de morte e a outra questão é a riqueza, o mamon. Porque grandes ricos do mundo inteiro fazem suas contas bancárias na Suíça, não é? A facilidade, né? Facilidade. Eu acredito muito, né, viu, pastora Cristiane? Eu acredito muito que até para nós passarmos esse portal de uma nação para outra, nós enfrentamos uma guerra espiritual muito grande, porque o inimigo não quer que a gente vá, porque quando nós vamos, nós carregamos o avivamento, nós carregamos a presença. Como foi a sua estadia lá nos Estados Unidos? Muito, né? A gente está falando aqui sobre essa questão das potestades que tem por trás, né, de tudo isso. Mas quando a gente chega, a gente já sente aquele peso. E justamente baseado naquilo que é como se mesmo o que eu senti, né? Eu me encontrei com muitos brasileiros e aconteceu um fato bem interessante.
Fui visitar os parques, né? Não era o propósito, mas acabou que aconteceu. E eu me encontrei com duas brasileiras lá, inclusive você conhece a Mariela, né? Uma delas, Ah, maravilhoso. que já mora lá há algum Já ela vê tempo. aqui a gente, né? E também a Roberta, que é uma bênção, que também tem um ministério grande lá com mulheres. E nós nos encontramos no parque. Atrás, né? Foi muito interessante que quando nós fizemos a nossa foto, atrás tinha um castelo. A gente se encontrou bem lá naquele local que tinha o Castelo das Princesas. E depois eu fiquei verificando, a gente está com a bandeira de Israel. Nós estamos segurando a bandeira de Israel. Uma bandeira profética agora que o Senhor me entregou nesse tempo, que é sobre a pampulha e o relógio. O Senhor falando que chegou um tempo, um novo tempo. Né? Então, aonde eu vou receber da mão de uma pastora paulista, que ela só trabalha com de cura e libertação também, a pastora Elaine, e ela falava muito sobre essas bandeiras, sobre isso. E a minha foi essa, né, que eu recebi sobre a pampulha e o relógio. E a gente estava lá naquele lugar, sentindo assim aquela pressão, como se fosse algo muito, querendo vir muito forte. E no meio do parque o Senhor mandou eu orar com elas. E a gente orou ali, naquele momento, fiz um ato profético com ela, no meio da multidão, o povo andando, brincando. E ela disse que achou muito interessante, porque aquilo ali não é algo muito comum, né? Devido justamente à opressão. O que que eles vão ali? Eles vão para adorar o que? As coisas. É o parque, é os brinquedos, é tudo Parceiro, aquilo. né? E acaba passando despercebido que ali tem uma Um nação, propósito. né? Tem um Se propósito, tem uma perdem, né? nação, tem uma vida, né? Porque, inclusive, essa frase que a apóstola falou, uma pessoa é uma nação que você está salvando. E dali, daquele dia, começou um novo tempo na vida daquelas duas mulheres. As duas estão com um movimento muito bacana com mulheres, né? Uma que se chama Meu Refúgio, onde Ai, que todo dia ela legal. faz no horário de meio dia lá. Eu digo, olha aí, o Senhor nos alinhando, né? O meu é meu dia do Brasil e o dela é meu dia dos Estados Unidos, e a Mariela com uma coisa de mesa, que também traz cura, né? Traz Mas É eu cura, lindo, a né? mesa é As senti, tudo. mesas é Elivânia, cura. mas eu senti assim a pressão muito grande, né? Sim, E porque aí a são apóstola territórios, estava né, falando sobre conquistados. o que, que tem a ver com cada país, né? Você tem que ir. E era duas palavras o Senhor me deu esses últimos tempos também. Uma é que como é que eu tenho uma palavra, um chamado, eu sei do meu chamado para nações e eu não vou estudar sobre aquilo. Aí eu chego lá, Eita, como o quando eu idioma, cheguei gente. a primeira vez em O Cadê o Israel. calcanhar de idioma, Aquiles é né? o idioma. É o É o idioma, idioma. Meu Oh, Deus, e a gente Jesus. é o chega lá, desafio né? Eu me lembrei maior. de uma história quando eu fui para Paris a primeira vez. A gente foi para Portugal, depois Paris e depois Israel. Só que quando a gente chegou, e foi a turismo mesmo, não foi missão. E aí eu lembro que meu esposo disse assim, né? Porque eu sempre digo, para mim poder ir para algum lugar, eu tenho que receber a bênção do meu marido. E aí a pessoa foi e disse, pastora, vamos? Eu disse, vamos, eu já estou me sentindo lá. Mas peça a bênção do meu esposo. E ele foi conversar com ele disse, mas como assim? Que eu é que tinha o sonho de ir para Israel? Né? Porque o sonho dele há 29 anos era para ir para Israel. Meu Mas Deus. eu nunca sonhei, né, com Israel. Era coisa muito nova para mim. E eu fui antes. E eu disse, olha, a Bíblia diz o quê? Que nós vamos espiar a terra. Então, eu estou indo lá espiar a terra. E aí nós fomos nos primeiros, né, para Portugal e Paris, foi para turistar mesmo. Mas nós fomos 4 brasileiras, nenhuma sabia inglês, nenhuma tinha ido. E aí você imagina que nós vimos lá na internet que tinha um restaurante muito bom, que era o restaurante que o Neymar vai. E aí nós fomos para isso, porque o dinheiro não era problema. Então, olha como é tão importante, olha como faz tanta diferença você saber o seu chamado, você ir na direção, porque o dinheiro nunca vai ser o problema, né? Como diz a nossa amada pastora Ângela Rodrigues, ela diz: o Deus que aponta paga a conta, né? Verdade. Então não é o dinheiro, às vezes a gente se perde nisso, achando como você disse aqui, né? Ah, é algo tão grande, tão longe da minha realidade, mas eu só preciso entender se é a direção de Deus, se é com propósito, então isso aí não vai ser problema Propósito. nenhum, né? Então nós fomos para aquele restaurante e quando a gente chegou lá, aposto, nós fomos convidadas a nos retirar do restaurante porque nós não sabíamos fazer o pedido. A gente não falava inglês e a gente não falava, né, francês e a gente colocou no Google, mas o garçom ele não tinha paciência. Eles são bem pacientes, né? Uma característica forte dos europeus, eles são bem pacientes. E ele simplesmente disse, ó, e eu olhei para elas e disse assim, olha, nós estamos sendo convidadas a nos retirar e a gente teve que sair. O que nos salvou depois foi o McDonald's.
Mas para você ver que como é que eu tenho um chamado de nação, eu entendo isso, que Deus me convidou para as nações e eu não vou saber qual é a moeda, qual a moeda daquele país, A qual é a preparação. O comida. Senhor tem Então, falado muito sobre eu tenho que isso. me preparar Preparação. tanto fisicamente, nem tudo é só espiritual, para poder acessar aquilo que Deus tem como propósito para a minha vida. Acessar. Eu acredito que é aí que entra a libertação, né? A libertação, porque eu creio sim que todas nós, todos os dias, estamos sendo libertos. Aqui eu acredito que também que tem muitas pessoas assistindo, muitos príncipes e princesas que estão aprisionados dentro da sua casa, a mente aprisionada, sem alcançar o seu destino. Eu digo porque eu vivi muito isso, muitas vezes vivo. O Senhor, ele tem tanta misericórdia que ele usa de pessoas, essa semana até o enfermo usou da pastora Cristiane, e o Senhor levanta pessoas para nos sacudir e dizer, olha, é necessário um posicionamento para que essas cadeias possam ser quebradas. Porque o Senhor, ele não vai levar uma pessoa despreparada, né? Apesar que eu creio que o Senhor prepara. Isso. Né? O Senhor prepara no decorrer do caminho, mas essa preparação, apóstolo, eu acredito que vem na nossa vida, no nosso cotidiano. É o nosso aprendizado, a nossa vida vai ser, as nossas dores vão ser usadas para dores de mulheres lá fora. Né? Aquilo que para a gente é um gigante, porque eu também tenho falado muito, né, sobre empatia. Porque o que é grande para você não é para mim, o que é pequeno para você, né? E eu acho tão lindo que o Senhor está levantando mentoras, mulheres, né, para estar aconselhando, não só mulheres, mas aconselhando famílias, para que eles possam estar no centro da vontade do Senhor, porque esse é um tempo que o Senhor vai levantar famílias para ir passar o Jordão, né? A gente tem falado muito sobre isso, para ir para esse novo tempo, para viver esse propósito, para ser usada em relação a esse propósito. E é isso que quando o Senhor vê uma capacitação nessa mulher, essa mulher ela está sendo capacitada, essa apóstola, essa pastora, eu vou agora enviar ela. Ela vai ser uma ferramenta muito importante para mim, para que esse tempo haja libertação nas nações. Eu sei que o chamado, quando diz assim, olha, muitos são chamados, poucos são escolhidos, nós somos chamados também aqui. Você está pensando só que você vai para a Europa, para os Estados Unidos, mas eu acredito, eu digo para mim, a minha vida mesmo, até chegar nas nações, nós fizemos muito presídio, sopão, né? Oração na casa das irmãs, lavando o banheiro das igrejas, até chegar o momento certo do chamado, não é isso, apóstola? É porque a Bíblia diz em Atos capítulo 1, no derramar do Espírito Santo, o texto diz assim, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Brasil é a nossa Jerusalém, né? Como em Samaria, até os confins da terra. Então, nós estamos fazendo missões aqui. A tua igreja é um lugar, é um campo missionário. A tua família é um campo missionário. Tá? A sua cidade é um campo missionário. Isso é muito importante, porque Deus vai primeiro te sondar aqui. Você não vai para as nações se você não tiver sido preparado aqui. Porque você vai fazer o que nas nações se você não foi experimentado, moldado e amadurecido na sua própria casa e no seu ministério? Então, você não tem o que fazer nas nações. É um menino, não dá. Deus não envia meninos. Eu conheci muitas pessoas que foram, sem ser no tempo de Deus, e sofreram bastante lá fora. Sim. Eu conheço muitas. Né? De até inclusive, casar, né, apóstolo? Inclusive, acolho na clínica da alma para curar, restaurar e alinhar de novo, entendeu? A vida para conseguir retomar a vida aqui. Verdade. Porque foram... Sem ser no tempo de Deus. Sem direção. Às né? vezes Sem vai direção sem de chamado. Deus. Primeiro, sem chamado. Que nem todos são chamados para as nações. E outros vão, mas não vão preparados, vão com outro propósito e se fere, porque é aquilo que a pastora estava falando. Ela sentiu uma pressão nos céus quando ela foi para os Estados Unidos. Ela sentiu uma pressão, não só a pressão, ela sentiu a retaliação ali pelas próprias pessoas daquela nação, porque cada nação é um território conquistado. Os principados, potestades, existem, está na Bíblia, Efésios capítulo 6,
né? Capítulo 5, Efésios todo. É um livro de batalha, né? Efésios é o livro de Paulo. Paulo se revelando como o capitão que ele era da guarda romana e agora um capitão nas mãos de Jesus. E Paulo fala das dimensões espirituais, dos principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Então existe a hierarquia. Cada nação tem a sua hierarquia também. E ali tem principados que dominam aquela nação, que estão ali regendo, não é, uma cosmovisão na mentalidade das pessoas para o fim que eles desejam. Aí o evangelho vem para fazer a diferença, para trazer libertação para aquela nação pelo poder da palavra de Deus. E aí Deus nos envia para fazer com que o evangelho, através das nossas vidas, alcance as pessoas e transforme as pessoas nas nações. E as nações são transformadas através de pessoas transformadas. Muito Então, bem. é muito importante nós É muito entendermos isso. importante. Tudo começa em Jerusalém, a nossa Jerusalém, né? Nosso Brasil, nós estamos aqui do Brasil, então tudo começa aqui. Começa na minha casa, na minha família, na minha igreja. E outra coisa, a hierarquia, né? Quando a senhora falou da hierarquia, você realmente honrar aquilo que a pessoa carrega, não é? Eu estou aqui Isso é com duas mulheres importante. que eu sei exatamente a autoridade, né? Eu estou sempre lá na apóstola, né? Estou sempre lá aprendendo, Você porque é eu muito sei a bem-vinda. autoridade que ela carrega em relações às nações. Eu sei por quando o Senhor me levou a primeira vez, que eu olhei o painel com todas as nações e eu sabia que o Senhor estava levando o instituto, que é algo que eu até recomendo você para ir conhecer, porque é algo de muito conhecimento. E a pastora Cristiane, jejum e oração. Eu digo assim, olha, não tem uma pessoa para saber jejuar, né, como a pastora Cristiane. Eu Glória. disse, e eu acredito que o Senhor nos leva para reconhecer essa autoridade, Cristiane, para saber que você junto com você é mais forte, você se juntando, se alinhando, porque eu Isso. acredito que é um conjunto Isso. de homens e mulheres fortes. Aquilo que eu não carrego, você vai trazer conhecimento para mim. Eu achei muito interessante, um pastor, ele disse também que quando ele estava numa mesa, que havia pessoas que tinham um conhecimento em cada área, ele se calava para escutar. Porque ele sabia que aquilo ali era dele, era algo que ele Perfeito. carregava. Era algo muito importante, né? E eu amo que vocês carregam. Viu? Amém. Em nome de Jesus, quero estar sempre pertinho, aprendendo mais, para estar, né, para estar ensinando aquilo que eu aprendo. E assim, eu não sei o tempo, como é que tá aí, né, gente? Mas ainda tem uma pergunta aqui, ó, né? Qual a opinião sobre as nações e sobre Israel para esse tempo? Olha, Pode, comigo? pode, pode. Posso começar? Olha, eu fico pensando o seguinte: Israel é a nação, ela é a nação sacerdotal. Israel é uma nação sacerdotal. É inegável. Sim. Você abre a Bíblia e o Deus da Bíblia fala de uma nação que ele constituiu. O Senhor tira Israel do Egito, que estava escravo, sem identidade, né? E para quê? Para se tornar uma nação. Porque até ali eles não tinham nação. Eles eram exilados do Egito, escravos. Deus tira do Egito para formar uma nação. Então Israel é uma nação que Deus constituiu. Então, ela é uma nação. Ela não é a única nação, né? Mas As é a nações do mundo, mas ela é uma nação, a primogênita de Deus, e ela primeiro é uma nação primogênita de Deus, depois ela é uma nação sacerdotal, porque a Bíblia toda fala de Israel. Então, A Bíblia. referencial, né? referencial, como sacerdotal. Então, por isso há uma diferença. E a Bíblia, todo mundo sabe que Deus orienta que oremos por Israel. Por Israel. Né? Aqueles que oram são abençoados. Está escrito Muito na forte, palavra. né? Isso. Orai por Israel e sejam Abençoados. abençoados. São abençoados aqueles que oram, porque é uma nação sacerdotal. Tá? De Sião veio a lei. Está escrito nos profetas, que é a palavra. Então, de Israel veio a palavra. Hoje, o mundo todo tem a Bíblia.
Hoje nós nos sustentamos nessa palavra. A palavra de Deus é mais do que só teologia, ciência, né? Arqueologia, é tudo isso. Mas ela é o que Jesus diz: espírito e vida. E Nunca se aí, viu. essa palavra vem de Israel. Eu vou dizer o que dessa nação, Elivânia? Eu vou dizer que Israel é uma nação abençoada, uma nação que Deus manda com que a igreja coloque os olhos nela e que Deus pede que a igreja ore por Israel, porque é a nação sacerdotal que ele criou para ser luz para o mundo, através da palavra, porque a palavra veio de Israel. Mas muito interessante, eu acho que nunca nós tivemos com os olhos tão voltados para Israel, não é? Para a nação do nosso Deus. Nunca nós olhamos tanto, nunca se falou tanto sobre Israel, sobre países, sobre guerra. Só quem não quer ver como está forte isso, como realmente nós temos que estar posicionados, conhecendo mais sobre Israel, conhecendo mais sobre as nações, conhecendo mais sobre o povo, porque é um tempo de avivamento em todos os países. E Israel é o centro de tudo, né? Nós temos que estar olhando para É o lá, relógio o de relógio de Deus. Deus. É o relógio de Israel é Deus, o né? relógio de Deus, porque apocalipticamente falando, ela é o relógio de Deus. Todos os acontecimentos mundiais dos últimos tempos vão apontar para Israel. Por isso nós estamos vendo tanta guerra, tantos conflitos, não é? E o mundo está abalado porque é bíblico. É bíblico, está se afunilando para o que a palavra de Deus diz. Agora, o recado é o que está em Salmo 122, versículos 6 e 7. Orai pela paz de Jerusalém. Aí diz: sejam prósperos os que te amam. Amém? E diz assim: reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor de ti, meus irmãos judeus, por amor de vocês, haja paz em Israel. Nós precisamos orar por Israel sempre. A E pastora aí Cristiane Deus... teve agora também Israel, não é? Agora recentemente. Você foi Eu quando? ia. E agora, acho que foi maio, né? O ano Foi. passado. Não? Não, Desse ano? sim. Mês passado? Foi agora em. Agora, um pouco antes de começar a nova guerra. Mês passado. Agora. Foi. Mês passado. E tão interessante, foi esses dias agora, né? E tão interessante que a gente estava lá no Muro das Lamentações, a gente Sim. se hospedou em um local que quando a gente olhou era 10 minutinhos do Muro das Lamentações. Quando eu me vi ali, eu já imaginei a cena. Eu digo, meu Deus, eu preciso ir ali, eu preciso fazer um propósito, eu preciso jejuar, eu preciso orar, e eu fui. Mesmo a Elivânia, né? Como você disse, que eu amo jejuar, eu amo orar mesmo, acho que é algo assim que você escolhe, cada pessoa escolhe ou se identifica mais, né? Tem umas que é de orar mesmo, outras de jejuar, então eu me identifiquei muito com isso, de jejum específico com a oração. E eu cheguei lá, eu fiquei constrangida. Elivânia, eu me vi lá como se eu assim, não orasse nada, não jejuasse nada. Eu me senti constrangida porque eu fui lá de manhã, eu fui lá à tarde, eu fui lá à noite e fui na madrugada. Quando eu descobri que eu estava 10 minutos, e ainda ia ter uns 5 dias que a gente se hospedou em vários lugares, mas quando a gente passou 6 dias só nesse local, que era próximo ao muro, eu resolvi, claro, logo fazer um propósito. E fui 3 dias seguidos. E era na madrugada, estava muito frio. E aí veio outro constrangimento de ver jovens, meninos, meninas mesmo, da idade dos nossos filhos lá de madrugada orando. E elas se debruçavam de uma forma, e assim, falando, e chorando, e clamando. Que eu digo, meu Deus, a gente não ora, não. A gente não jejua, não. A gente precisa fazer muito mais, né? E o outro constrangimento que eu tive... A cultura. Exatamente. Mas a outra coisa que eu fiquei muito frustrada, talvez até a inocência, que eu achei que o meu pedido ia ficar ali até ser realizado. No muro de madrugada, eles passam lá, um rabino chega, meia-noite em ponto, e ele vem orar por aqueles pedidos. Meu Deus, que Vem um forte. grupo de Tem uns rabinos, pedidozinhos lá eles no se muro encontram já. lá. Só que agora eu nem sei se está mais lá, né? Porque eles vieram E recolhe. e eles recolhem.
Eu pensei Imagine, que ficava tem lá. que recolher, né? Porque imagine. é muito, o mundo todo colocando E pedido todo de dia, né, oração. passam muitas pessoas. É, E aí eu vi ali senhoras, anciãs, vi jovens, mulheres e homens, todos os 3 dias que a gente foi seguido, né? E a gente viu aquele povo orando mesmo, incansavelmente, concentradamente, sem se distrair. Né? E aí o Senhor ali, o Espírito Santo de Deus me constrangeu constrangido. de uma maneira que a gente, tipo assim, né? Olha aí a visão, que a pastora Sim. Cristiane, ela é expert em jejum, orar. Mas lá eu me constrangi, que eu disse assim, eu não oro nada. Aquele povo ali vai e fica lá mesmo ali, sem se cansar. Mas você sabe, quando eu fui para Israel também, eu senti a mesma coisa. Constrangida. Eu fiquei muito constrangida também, né? Muito Apesar de constrangida. viver em oração e jejum. Mas por quê? Por causa da cultura. Sim. Os céus têm aquela cultura. Os céus clamam dia e noite pelo Messias. E aí, quando a gente entra nesses céus, é a mesma coisa de entrar nos céus. Cada nação tem o seu céu, né? Com os ídolos cultuados daquele céu, daquela terra. Né? Aquele Então, lugar. aquela terra, aquele território tem ídolos que são cultuados, venerados, não é? Que são aclamados e que são ensinados de pai para filho. Toda nação tem. Israel tem a Bíblia. Israel tem o Deus de Abraão, de Isaac e de De Israel. Jacó. Israel tem Jesus, a palavra, obviamente, né? E A aí o palavra. céu é E nós diferente. temos Jesus, né? E é isso que eu também tenho querido trazer isso para a minha vida. E chamo você também para você ter um tempo realmente de oração. Ter essa cultura de orar dentro da sua casa, trazer sua família para estar em oração. Gente, é um tempo difícil. Clamar é um Nós temos tempo, que clamar. e eu vejo, sabe o que, gente? É um tempo de clamarmos pelas nações. Olha, chegou a hora, Igreja de Jesus, deixa o egoísmo do lado e vamos clamar pelas nações, Livânia. As nações estão em guerras, as nações estão em conflito, Tensos. né? As pessoas estão precisando de Jesus. Chegou a hora da igreja, e a igreja brasileira, que recebeu uma promessa no começo dos anos 90, para ser Avivamento, de avivamento, para eu ser o creio. celeiro das nações. Então chegou a hora da igreja brasileira se posicionar como celeiro das nações e ir para as nações levar um evangelho genuíno. E os que não vão estarem nas salas de intercessão clamando e jejuando, pastora. Eu vou deixar até um gostinho, não é? Porque a gente vai agora apresentar o projeto de cada um. Né? Eu acredito que são mulheres que têm levado muitas vidas para a presença do Senhor. E a gente vai ter um podcast assim sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento, sobre as guerras. Logo a gente vai estar também anunciando com 2 homens que realmente conhecem tudo de escatologia. Mas a gente quer apresentar agora, né, o Princesa, o chamado, né, o propósito de cada uma para a gente finalizar. Então, eu trouxe meus 2 livros, eu já publiquei três livros, né, 3 títulos, mas o primeiro já esgotou muito, eu estou com o segundo se esgotando e esse é o último lançamento. Esse aqui, eu vou deixar para falar esse aqui por último, porque esse aqui tem a ver mais com as nações. Mas esse aqui é um devocional para as mulheres que Deus me deu, inclusive eu quero presentear aqui a pastora. São forjadas. Quero presentear você com esse livro. De A Deus, Elivânia já forjada. tem, né, Livânia? Você já tem. Já. Então, aqui Tem eu os quero dois, presentear. tem os dois. Tem os dois, né? Quero presentear a pastora Cristiane, Forjadas, Mulheres na Forja Transformadora do Poder de Deus por 40 dias. Que Vai forte. ter tudo a ver com você. Amém. Recebe e toma posse, olha aí. Então, é um devocional de 40 dias, tá? Você pode adquirir seguindo as nossas redes sociais. E depois você vai ter aqui, né, Livânia, o nosso link. Depois a gente vai estar, quem sabe, até sorteando alguns livros aqui para vocês estarem seguindo ali a apóstola e tudo, né? Para conhecer e também conhecer mais e mais o sim. Ministério da Casa de Javé. Com certeza. Eu, inclusive, quero sortear esse aqui. Pronto, olha Esse aí, aqui viu? é o Favor do Rei na Intercessão. O Favor do Rei na Intercessão é um livro profético. Ele fala de intercessão, como Deus intervém através da intercessão nas nações, na vida pessoal,
com a libertação interior e nas famílias. Ele é um livro que tem também, uma parte dele é um manual de como você interceder por cidades, por nações, por famílias. É um livro muito especial. Esse livro, ele foi escrito com muitas lágrimas, porque, assim, eu liderava a torre de intercessão da cidade de Fortaleza na época que eu escrevi esse livro, em 2008. Eu comecei a escrever, lancei ele em 2010, e ele é cheio de testemunhos poderosos de quem ora. Então, eu quero sortear, aí a Elivânia resolve a gente vai estar aqui sorteando. Então, entre lá no canal, no YouTube, Princesa Não Concubina, que a gente vai sortear através do canal, não é isso, equipe? Pronto. Agora a pastora Cristiane, do Milagre do Meu Dia. Eu amei meu presente, viu? Tudo a ver com esse tempo, né? É os presentes. Tudo a ver com esse tempo. E aí, falando, né, a Elivânia estava falando aqui sobre as nações, sobre aquilo que a gente carrega, sobre o chamado, sobre o ID, sobre a obediência. E Deus, ele vai entregar algo na sua mão, ele confia algo, né? E hoje, ao meio-dia, no nosso momento de oração, o Senhor me deu uma frase. O que ele tem confiado em suas mãos? Você tem feito com excelência? Você tem feito de qualquer jeito ou você não tem feito? Né? E eu fiquei questionando isso com as meninas, a gente estava interagindo sobre isso. E aí, se tem esse chamado com as nações, né? O Senhor, ele cria, ele entrega algo precioso, como ele entregou aqui para a Apóstola, como entregou para a Elivânia, né? O nosso projeto, inclusive, Apóstola, não sei se a senhora sabe, e as pessoas também que estão nos ouvindo, né? Eu já soube ali que a Mariela está lá nos Estados Unidos assistindo aqui, né? E outras irmãs também, eu creio que Deus... Cada uma que entrou aí nessa tarde, ela vai receber algo da parte do Senhor, né? Porque tudo tem um propósito. Cada palavra é um flash para Deus fazer algo. Né? Mas o Senhor me entregou esse projeto no mesmo tempo que entregou o projeto da Elivânia. Foi, né? 4 anos atrás, né? E esse projeto se chama Milagres do Meio-Dia. Tudo porque o Senhor entregou um milagre que eu queria muito ao meio-dia. Amém. E antes se chamava, era Oração do Meio-Dia. E aí, quando eu estava com esse nome, achando que estava tudo bem, o Senhor me lembrou que tinha uma amiga minha, pastora Ângela, que já tinha Oração do Meio-Dia. O Senhor tira esse nome porque já tem uma dona. Então, quando Deus ele tem um chamado na sua vida, não se preocupe. Né? Porque, na verdade, o reino de Deus ele não cresce se for dividido. O Senhor, por isso que é tão importante essa história do avivamento, porque as pessoas se reúnem com o seu propósito. O chamado da apóstola não é o meu, o da Elivânia não é o meu não é o delas. Então, Deus quer unir, né? Como cada uma sendo esse canal de bênção, para que o reino de Deus aqui possa crescer. Né? E assim o Senhor tem nos reunido. Agora nós fizemos o nosso 25º encontro, né? Fomos para uma cidade ali e foi maravilhoso o que Deus fez. Eu vi essa cidade que nós fomos como uma cultura de um outro país. Né? Às vezes a gente vê essas pessoas, essas brasileiras que estão fora, elas precisam tão quanto as que moram lá. Né? Porque elas se sentem sozinhas e é a palavra, mas que muitas vezes, devido ao Deus Mamon, eles são embutidos, né? A viver aquilo como se fosse algo mais importante, vão perdendo a essência. Né? E Deus nos chamou para isso. E como diz a Elivânia, foi para esse tempo que você foi chamada. Gente, a gente tem alguns parceiros aqui, né? A gente tem a parceira aqui que é top, a Clínica da Elizabeth, que nós estamos aqui, que é uma pessoa maravilhosa. E a gente está agradecendo também. Trouxemos alguns também presentes aqui para essas duas princesas que os nossos mantenedores mandaram entregar. Espero que fique maravilhoso, né? Agradecer a todos que estão nos acompanhando, porque esse momento é um momento de muito esclarecimento, um momento a qual o Senhor tem usado, né, do podcast do Princesa Não Concubina, porque o Senhor realmente ele levanta os improváveis. E eu convido você para estar seguindo o Instagram Princesa Não Concubina, a Casa de Avé, o Milagre. Eu ia até dizer, dia. o meu ministério é Casa de Avé, que eu falei só dos livros, né? Mas a Elivânia está sempre lá, fazendo os cursos. A gente tem, nós somos uma igreja apostólica. Vai ter um curso agora, né, apóstola? Agosto. Nós somos uma igreja apostólica, mas com visão de treinar, né, de capacitar o corpo de Cristo. Então, você também está convidada para ir qualquer dia um dos nossos treinamentos, muito bom, que vai ser muito bom receber você. Já vou orar para ter em julho, que eu ainda estou aqui, né? Tem pois julho para participar
A E gente- aí você tem interesse, é só entrar no nosso Instagram e no nosso YouTube, que é o @Casa de Avé. E Avé é YHAWHA. Pronto, e a gente também, o Milagre do Meio-Dia, a pastora vai falar direitinho para o pessoal seguir, É arroba, Instagram, né? Milagres do Meio-Dia. E lá tem muito milagre, né? Como o nome já diz. E se Tem as você orações do quer, meio-dia, e todos os dias a gente se reúne através do Google Meet, onde o Senhor tem entregue, derramado muitos Amém. milagres, conquistado através de quê? Jejum e oração. jejum e Glória a oração, que ela é Deus. expert. E logo, logo a gente vai estar também Amém. com o evento Princesa Não Concubina. Nós não temos data marcada, mas vamos estar todo mês aqui com o podcast, com convidadas e convidados exclusivos, trazendo muito mais da parte do Senhor. E nós vamos terminar com a oração e dizendo também todas juntas, foi para esse tempo que vocês foram chamadas. Amém? Amém. Podem orar para finalizar e a gente fica aqui conosco até o finalzinho. Amém. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui reunidos nessa tarde, Jesus. Senhor, agradecidos por essa oportunidade, porque nós cremos, Senhor, Sim, que Jesus. algo, Pai, que foi falado aqui impactou e vai impactar a vida de alguém. E nós queremos declarar, Senhor, que haja, sim, um despertar. Que não possa, Senhor, mais estar ali na negligência, estar ali, Senhor, na distração, mas que aqueles que têm chamado, Senhor, para nações possam nessa tarde, neste dia, serem despertados, Pai, pelos testemunhos, por algo que nós falamos aqui com as nossas experiências, com aquilo que nós vivemos. Nós queremos declarar, Senhor, que as nações, Pai, mas que principalmente, Senhor, a nossa nação, a nossa casa possa ser alcançada, que nós possamos, sim, Senhor, ser referência primeiramente dentro do nosso lar, que o nosso esposo, que os nossos filhos, eles possam também, Pai, estarem alinhados no mesmo propósito, no mesmo projeto. Assim, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, eu te agradeço, Senhor, por esse tempo, eu te agradeço por cada pessoa, Senhor, que adentrou hoje nessa live, nesse podcast. Eu te agradeço pela vida da Elivânia, Senhor, que ouviu o teu chamado, ouviu, Senhor, a tua voz quando falava sobre estes momentos, que cada pessoa, Pai, aleluia, que for convidada, Senhor, possa estar sensível, Senhor, para derramar neste lugar aquilo que tu tem para esse tempo, essa Amém. porção. Assim também, Senhor, sobre a vida da apóstola Roseni, que tem sido canal, que foi, Senhor, canal na nossa vida para liberar, Senhor, a palavra profética de nações, e nós tomamos posse, nós já tivemos acesso àquilo que tu derramou através da vida dela, Senhor. Nós honramos aquilo que ela carrega, nós honramos aquilo que a Livânia carrega. Assim, Pai, que cada um possa firmar os seus passos no seu chamado e possa ter uma visão não egoísta, como a apóstola falou aqui, mas com a visão de reino, para que o teu nome, Senhor, possa ser glorificado, Pai. Eu abençoo esse tempo, eu abençoo esse chamado, e eu, aleluia, declaro, Senhor, nós acessando essas nações que tu tem para nós como herança. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Em nome de Jesus eu te agradeço e te Amém. glorifico. Nós queremos abençoar a Suíça, está aqui com a bandeira, eu quero orar. Né? Senhor, nós abençoamos a Suíça, essa terra linda, cheia de pessoas lindas. Pai, nós abençoamos a Suíça, nós abençoamos a igreja da Suíça. É uma igreja que busca, que tem sede do Senhor, que haja um grande avivamento. Libera o teu favor sobre essa nação. Entra de uma forma extraordinária, sopra o vento do teu espírito, avivando a Suíça em nome de Jesus, restaurando famílias, restaurando os jovens. Ó Deus amado, e levantando a tua bandeira de vitória. Oramos pela Alemanha também, que está aqui, e clamamos que o teu poder se manifeste lá. Pai, levanta os missionários que estão ali. A Alemanha tem muitos missionários. Pai, em nome de Jesus, fortalece, capacita, envia os recursos. Ó Deus, fortalece as companhias missionárias que existem ali na Alemanha, em nome de Jesus. Espalhe o teu poder através do teu povo. Oramos por Israel, a terra santa do Senhor. De Sião veio a lei, veio a palavra, veio o alimento que nós precisamos, e não, nós abençoamos Israel, abençoamos, haja paz nos teus muros, ó Jerusalém. Amém. Assim, em nome de Jesus, Pai, te trazer aqui a memória, porque cada lugar que nós formos,
tem algo que é tão representativo. E aqui eu quero, aleluia, Deus, abençoar, Pai, agradecer pela vida da pastora Regina, que tem sido, Senhor, essa bênção. Quando a gente fala de Suíça, a gente lembra tanto dela. E aonde ela estiver agora, Senhor, que tu possa ir de encontro à sua vida, que eu quero declarar, Senhor, milagre sobrenatural sobre a vida da tua serva, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que tu possa ir de encontro e que tu possa declarar, Senhor, e liberar sobre ela nessa tarde milagres, liberar, Senhor, a paz que nós pedimos por Israel, aquilo que nós declaramos sobre cada país, nós queremos declarar sobre a vida dela, te pedindo também, Senhor, pelo Brasil, pelo nosso Brasil, por essa nação, Pai. Pela nação que tu nos colocou, Pai, para nascermos. Que nós possamos, sim, Senhor, ser relevantes neste lugar. Possamos fazer a diferença a partir daqui, Senhor. Para que a gente possa chegar nas nações. Em nome de Jesus. Aleluia. Príncipes e Amém. princesas, compartilhe o podcast, porque foi para esse tempo que você foi chamado. Amém. Vamos Amém. fazer, ele vai como você pediu? Foi para Por esse esse tempo tempo que que nós você foi foi chamado. Faça a diferença.